Olá, no programa de hoje vamos falar sobre a reforma da Previdência. O programa Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia em mais um programa Cidadania. Hoje vamos falar de um tema importante e muito discutido, né, e que preocupa milhares de trabalhadores. É a reforma da Previdência. Para isso, está aqui ao meu lado, no estúdio de Cidadania, o advogado Matusalém dos Santos, ele que é especialista em reforma da Previdência. Matusa, primeiro quero agradecer a presença aqui no programa Cidadania, né? A gente sempre aborda temas, né? E com certeza a reforma da Previdência é um tema que está em voga e é muito importante se discutir, até para esclarecer o telespectador. Muito obrigado pela participação. Então, eu que agradeço, Marcos, a oportunidade de estar aqui, podendo esclarecer um pouco as pessoas sobre um tema que é realmente polêmico, um tema que é essencial na vida das pessoas, de 99,9%, né? Só quem tem muito dinheiro investido para não precisar quem vive de renda, né? Para não precisar da Previdência. E no momento que ela está sendo aí, de certa forma, um pouco ameaçada, né? O governo tem uma compreensão de previdência que é bastante polêmica e por isso ele quer mexer nas regras atuais e criar regras novas que, na sua maioria, vão ser ruins para o segurado, vão ser boas para o caixa do governo, digamos assim, né? Não que isso também não precise ser considerado, a questão atuarial, a questão do caixa, ela é importante, mas no momento que a gente está vivendo, a reforma ela traz um prejuízo muito grande para as pessoas. Advogado Matusalém, essa discussão da reforma da Previdência, né, que está no Congresso Nacional, qual é o maior problema, vamos dizer assim, ou a polêmica maior que envolve todo esse processo? E existe muita diferença dessa para a atual que nós temos? A diferença ela é significativa, porque hoje você tem primeiro, uma forma de cálculo dos benefícios, que ela já foi mudada em 1999, ela era de um jeito e já houve uma mudança. Na época até uma mudança polêmica, mas até importante para a Previdência, certo? Querem mexer na forma de cálculo dos valores ali, querem mexer também no tempo de contribuição, porque hoje você, tendo tempo de contribuição, você pode se aposentar sem ter uma idade mínima. Então, querem acabar com essa aposentadoria por tempo e todo mundo, para se aposentar, vai ter que ter uma idade mínima que ela varia de homem para mulher, professor, nós vamos abordar depois, né? E também querem mexer num outro elemento do cálculo, que é o coeficiente, o percentual que você vai receber desse benefício, né? E que você, para poder receber um benefício integral, ou seja, 100%, você terá que contribuir por 40 anos, né? É muito tempo. É bastante tempo, né? E pela característica do contribuinte brasileiro, né? Nós temos assim muita informalidade, muito desemprego, muita rotatividade, a pessoa sai do emprego, entra no outro. Então, tem assim vários estudos que apontam que as pessoas chegam aos 60, 65 anos de idade e não tem 40 anos de contribuição. Às vezes tem 20, tem 15, tem 12, tem 22. Claro que tem as exceções, em que as pessoas têm 30, 35 anos, né? Mas é muito difícil, o que mostra que se houver realmente uma reforma nestes termos, pouca gente vai ganhar os 100%, vai ser meio mosca branca, né? Alguém recebendo 100%. Outra coisa é que este 100%, ele não vem assim do teu último salário, da tua última contribuição ou do último ano. Certo. Ele é um cálculo que pega toda a tua vida de contribuição. Então, se você pagou Previdência durante 30 anos ou 40 anos, para dar os 100%, 40 anos, nesses 40 anos você teve período que salários mais baixos, salários mais altos, ou quem é autônomo, né, o contribuinte individual, que às vezes por dificuldades da economia paga mais baixo, paga sobre o mínimo para depois aumentar e tal. Então, às vezes a pessoa encerra assim o seu período de previdência querendo já se aposentar, podendo se aposentar, no momento em que ela está pagando, vamos supor, contribuindo sobre R$3.000,
Mas a média dá 2.000, dá 1.800, e é sobre esta média que vai incidir esse percentual que o governo está criando, né? Que ele pode começar com 60% para a iniciativa privada, para o servidor público começa com 70%, mas começa com 60% para os trabalhadores, contribuintes da iniciativa privada. Para chegar aos 100% tem que ter os 40 anos. Então, se você for receber, vamos supor, 60%, 70%, 80% de uma média já inferior ao que você ganha no momento, você tendo às vezes uma renda de 3.000, uma média de 2.000, se for para receber 60%, vai receber 1.200. Então, realmente, é um efeito em cascata, que a lei nova, como está sendo proposta, tomara que não seja aprovada, é um efeito em cascata que ela vem criar, né, na forma como o benefício hoje, a concessão, ela é composta e afetando drasticamente as pessoas. Matuza, ainda tem outros elementos, né? A questão do homem e mulher, essa diferença, a idade, né? E outras categorias que a gente vai conversar ainda. Mas hoje, atualmente, o que essa proposta prevê relacionado à idade, tempo de serviço? Como é que é isso? Porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? Porque existe muita discussão, mas não existe a população ainda não está muito claro na mente das pessoas como é que isso vai acontecer, né? Então, Marcos, é que hoje o INSS ele te possibilita acessar 11 espécies de benefícios. 11 espécies? 11 espécies. São 4 aposentadorias, 5 na verdade, que são a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade, a aposentadoria especial, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria da pessoa com deficiência. Depois nós temos o auxílio-doença, a pensão por morte, o auxílio-reclusão, salário maternidade, auxílio-acidente, enfim. São 11 espécies de benefício. Destas 11 espécies, uma eles querem acabar, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Querem deixar só a aposentadoria por idade, né? Mas, praticamente nas 11 espécies eles querem mexer, que é quando eles mexem no cálculo, na forma de fazer a média. O programa, né, o projeto que está lá para ser votado, ele mexe na forma de fazer a média, então ele vai afetar o auxílio-doença, vai afetar a pensão por morte, vai afetar a invalidez, né, vai afetar a aposentadoria especial. E, acabando com a aposentadoria por tempo de contribuição, eles então criam uma idade mínima, que é aí onde afeta todas as pessoas, porque veja, hoje, então um exemplo aí de um mineiro, né, que trabalha no subsolo de uma mina, ele se aposenta com 15 anos de serviço. Mesmo que ele tenha 35, 40 de idade, porque ele trabalhou numa situação em que prejudicou muito a sua vida, né? Não é comum eu tenho escritório em Criciúma, e é raro tu achar um mineiro de 60 anos, 70 anos, porque... É um serviço muito insalubre, né? É um serviço muito insalubre. Então eles querem criar uma idade mínima para a aposentadoria especial de 55 anos, querem criar uma idade mínima para o professor hoje do nível ensino médio, fundamental, infantil, ensino básico, de 60 anos de idade, né? Imagina uma professora com 60, começar dando aula com 20, com 18, quando faz o magistério, e até os 60 está ali naquela situação. Não é uma situação fácil. Não, né? Verdade. Tirando essa categoria, né, que eu falei das aposentadorias especiais do professor, especial 55 anos, professor e professor, eles fazem a mesma idade para os dois, 60 anos, cria então uma idade mínima de 62 anos para a mulher, que não é professora nem está na atividade especial, e 65 anos para o homem. Correto. Então, basicamente é isso que o projeto faz. E como que é hoje? Hoje existe já uma aposentadoria por idade. Para aquela mulher que não atinge um tempo de contribuição mínimo, ela pode se aposentar por idade desde que tenha 15 anos de contribuição. Correto. Matuza, com 60 de idade. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos então com esse mesmo assunto aqui no programa Cidadania, falando sobre reforma da Previdência. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre reforma da Previdência, um assunto complexo com vários detalhes. Estou aqui com um advogado especialista em Previdência, Matusalém dos Santos. Matusa, no bloco anterior estamos falando sobre essa questão das idades, tu estava citando ali os professores, as idades, né? Enfim,
é uma coisa que realmente interfere bastante, né? Até na vida do trabalhador, né? Porque tu deu o exemplo do professor com 60 anos, né? O mineiro que trabalha numa situação difícil, né? Também aumentando esse tempo de serviço. Tem que ser muito bem discutido, né? Então, da onde que o governo, eles trazem, né, essa situação de acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição e deixar só a aposentadoria por idade? Porque hoje, na modalidade que existe da por tempo, um homem com 35 anos de contribuição, ele pode aposentar independente da idade. Eventualmente, algumas pessoas começaram a contribuir muito cedo, até se aposentam com 50, com 55 anos, né? Mas a média no Brasil tem sido 55 anos. Isso vem de alguns países europeus e tal, que implantam esse sistema, mas não que naqueles países também não tenha a aposentadoria por tempo. Lá existe aposentadorias de vários tipos de categorias e trabalho que não tem idade mínima, que a pessoa pode se aposentar por tempo de contribuição, né? Mas lá, majoritariamente, as aposentadorias são por idade. A diferença entre o Brasil e esses países é que aqui você começa a trabalhar com 15, 18, 20 anos, né? Hoje a Constituição, 16 anos é o mínimo. E naqueles países as pessoas começam com 25, depois de uma faculdade, ou seja, existe uma estrutura social, né? Uma estrutura organizacional diferente daqui, né? Então essa é uma transposição que ela não deve ser aplicada assim de forma ampla e geral. Então, na medida em que o governo acaba com a aposentadoria por tempo, ele vai obrigar todo mundo a se aposentar por idade, que seria mulher com 62 anos e homem com 65 anos. E aí ele cria um tempo mínimo, né, que até já existe hoje na lei, que é de 60%, 15 anos o mínimo. Com 15 anos de contribuição, a pessoa pode receber 60% da sua média contributiva, certo? E a partir dos 15 anos é que essa porcentagem vai aumentando até chegar a 100% se a pessoa tiver 40 anos de tempo de contribuição. Esses dados que você está colocando é com a nova reforma da Previdência? Com a nova reforma. Como é que funciona hoje? A pessoa que atinge o tempo de contribuição, a mulher 30 anos de contribuição, o homem 35 ou a professora 25 e o professor 30, se aposenta independente da idade. Não que ele vai receber benefício integral, mas ele pode se aposentar, certo? Se ele for optar em se aposentar por idade, porque não tem o tempo mínimo de contribuição, ele precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição. A mulher tem que ter 60 de idade, o homem 65 e tem que ter 15 anos. E com estes 15 anos, ele já começa ganhando 85% da sua média, se tiver esses 15 anos. Hoje funciona assim. Mas hoje, por exemplo, na aposentadoria por invalidez, independe praticamente do tempo de contribuição da pessoa e caso ocorra a invalidez, a pessoa pode receber 100% da média contributiva. Porque a invalidez é uma coisa involuntária, né? Claro. É para ser involuntária, né? No projeto que está lá, na invalidez a pessoa começa recebendo 60% da sua média. E aí também, se ela tiver mais de 15 anos de contribuição, é que ela passa a ter um acréscimo na média. Então, mesmo uma pessoa que se aposenta por invalidez, só vai receber 100% da sua média se tiver 40 anos. 40 anos. 40, entendeu? A partir do 15 é que ela começa a ter um pequeno aumento neste valor. Ou seja, se ela for acometida de qualquer coisa antes dos 40 anos... Ela não vai receber 100%. Na totalidade. Se for com 30 anos, se for com 25, com 20, não vai receber integral. E isso reflete depois também na pensão por morte, certo? Que também a pensão por morte, o projeto, que hoje a pessoa, a viúva recebe, ou o viúvo recebe 100% do que o aposentado recebia ou do que ele teria direito, né, do que o falecido ou a falecida recebia ou teria direito, eles estão passando isso para 50% e depois 10% para cada dependente que ficar recebendo. Como seria, Matuza, na questão do benefício por morte, né, como você falou, Pensão ali por tem morte. a questão da pensão por morte, ali tem a questão do auxílio doença, tem a questão da idade, né, e da viúva ou do viúvo, como seria? Tu falou em 50%, como seria isso? Também é por idade? Não, a viúva independe da idade, né? Certo. Então, vamos supor, se o aposentado, a pessoa, o companheiro, o parceiro, Correto. o cônjuge, né, falecer,
e ele tem um aposento de R$2.000... no caso do falecido. Sim. Justamente. Tá se o falecido tem um aposento ou teria direito a um aposento de R$2.000 e falecer, a viúva vai ficar com R$1.200, que é 50%, que dá R$1.000, e mais 10% por ela ser uma dependente. Se ele deixou um filho, a pensão vai ser além da viúva mais um filho, vai ser de R$1.400. Mas você imagina que uma pessoa venha a falecer, né, e ela tenha uma média contributiva de R$3.000. Se ela falecer e não tiver mais de 15 anos de contribuição, não tiver os 40, ela ia receber um aposento, né, tecnicamente, se ficasse inválida, de R$1.200. E a pensão, então, vai ser 50% desse R$1.200. Uma perda grande, né? Aí a pensão, às vezes, pode dar 1/3 do valor que seria a renda da família, por exemplo. Justamente. Em casos de pensão por morte, a pensão final pode resultar em 1/3 do que era o orçamento da família. Isso é o que diz a nova reforma. Isso é o que diz a nova proposta ali. No texto atual, não. A viúva, né, ou viúvo recebe, ou um filho menor ou inválido que fique pensionista, recebe 100% do que seria o aposento do falecido. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo novamente, Matoso, e daqui a pouco nós voltamos discutindo mais um pouco sobre essa questão da reforma da Previdência. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre a reforma da Previdência. Estou aqui com o advogado Matusalém dos Santos, ele que é especialista no assunto. Matusalém, nós no bloco passado estávamos falando sobre todas essas questões que envolvem os valores, né? A questão de idade, o que acontece, muitas mudanças, né? Agora, existe alguma relação com o processo, com a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, uma coisa, ou seja, a reforma trabalhista impacta na questão da reforma da Previdência? Então, ela impacta bastante, porque, veja, a reforma trabalhista, da maneira como ela aconteceu, de forma tão ampla, né? Há muitos estudiosos, eu não sou advogado trabalhista, eu sou especialista em direito previdenciário, mas acabo lendo esse tema porque tem um reflexo direto, né? Porque é do mundo do trabalho que vem o dinheiro para pagar a previdência, seja um empregado, seja um autônomo, seja um empresário, né? Ou seja, o mundo do trabalho está diretamente relacionado ao mundo da previdência, né? E a reforma trabalhista, na medida em que, segundo vários estudos apontam, que precariza o trabalho, né? Cria, por exemplo, o trabalho intermitente. Trabalho intermitente é a pessoa trabalhando algumas horas por dia, algumas vezes na semana e tal, e com isso ela recebe um benefício, um salário muito menor. Então, se no trabalho intermitente o que você receber de picadinho durante o mês não der o tanto de um salário mínimo, aquilo não valeu para a tua previdência. Você precisa ir lá no balcão do INSS e complementar o valor. E quantos trabalhadores vão fazer isso? Quem se sujeitar a um trabalho intermitente, obviamente porque a situação financeira já não é boa. Sim. Claro, podemos ter um trabalho intermitente de alto valor agregado? Podemos ter aí um intelectual, um advogado, né, um arquiteto, um engenheiro, um profissional liberal. Jornalista. Um jornalista, um trabalho intermitente de alto valor agregado, mas mesmo assim, né, e aí talvez durante o mês dê mais de um salário mínimo e aquilo valeu para a previdência dele. Correto. Mas também, se ele almeja ter uma previdência, vamos supor, de R$5.000 por mês e no trabalho intermitente ele naquele mês ganhar R$3.000, ele vai ter que pagar a diferença por R$5.000, se ele quiser manter a sua média contributiva. Já nestes casos em que em um mês, um trabalho mais simples assim, não der o montante de um salário mínimo, a pessoa não é segurada. O que quer dizer não ser segurado? Não ser segurado quer dizer que se você vier precisar do INSS, você não vai ter. Se você ficar doente, uma invalidez, se você tiver um acidente, se você falecer, não tem pensão. Então, assim, a reforma trabalhista criou condições extremamente desvantajosas para os trabalhadores e na sua relação com o direito previdenciário, ela precarizou muito e ela transferiu essa responsabilidade para o cidadão. E isso não é da nossa cultura. Nossa cultura eu sou empregado, meu empregador está pagando. Descontou de mim, pagou a minha parte, mais a parte da empresa. Essa é a nossa cultura. Então isso quebrou a cultura, vai impactar
E pode, com certeza, pelo que a gente já conhece do dia a dia, vai pegar muita gente desprevenida. Então ela tem um impacto importante. Isso já está acontecendo, Matuza? Então, independente da reforma trabalhista, né, e independente de uma futura possível reforma previdenciária, isso já acontece, assim, esse desleixo das pessoas, né, esse descuido com o direito previdenciário. Mas isso não é só com pessoas sem condição financeira, assim, ou com condição baixa, precária. Acontece com profissionais liberais, acontece com empresários, pequenos, médios, de ou não pagar uma previdência compatível com a sua faixa de renda, e aí na hora de aposentar a pessoa acaba tendo uma surpresa e um valor de aposentadoria que não lhe permite viver, sobreviver com aquele valor, né, e aí não consegue parar de trabalhar. Ou mesmo aquelas pessoas que por um desleixo maior acabam não pagando. Né, um profissional liberal, um trabalhador autônomo, né, que fica mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos sem pagar a Previdência. Neste período em que você não paga a Previdência Social, você não tem a cobertura previdenciária, você não é segurado da Previdência. Se neste momento que você não é segurado vier a acontecer um problema, uma doença, um acidente, uma invalidez, uma morte, você ou os seus dependentes não vão ter benefício previdenciário. Além de que, caso não aconteça nada, isso já vai fazer falta na sua aposentadoria no futuro. Correto. Isso que eu estou dizendo aqui vale tendo ou não tendo reforma. Ou seja, o que nós observamos na prática é que no Brasil, isso existe no mundo inteiro, tem pesquisas também para isso, mas no Brasil é um pouco mais grave. É assim uma baixa consciência previdenciária, uma baixa consciência financeira por parte das pessoas, porque previdência é finanças. Certo. Também, né? É um seguro Claro. previdenciário, né? Então, existe uma baixa consciência previdenciária e financeira das pessoas, e aí, por conta disso, as pessoas não cuidam dessa questão, da sua qualidade de segurado, do seu perfil contributivo, do seu tempo de contribuição, e isso acaba tendo reflexo em algum momento da sua vida. Advogado Matusalem, nós estamos já chegando ao final do programa, mas então a orientação que fica para o trabalhador é que, independente da reforma ser aprovada ou não, ele precisa tomar cuidado com a sua vida, principalmente financeira, no que diz respeito à questão previdenciária, né? Exatamente, isso é um elemento importante que independe da reforma. Se a reforma passar, vai ficar mais difícil cuidar disso, tem que ser mais zeloso, vai ficar mais caro. Mais difícil, mais trabalhoso, mais caro, mas mesmo que ela não passe, hoje já exige cuidados, já exige estratégias, inclusive previdenciárias, muito importante. Ok, eu conversei com o Matusalem dos Santos, ele que é especialista em direito previdenciário, advogado Matusalem. Obrigado pela participação no programa. Esse programa não deu para tirar todas as dúvidas, claro, né, Matusalem? Mas em outras oportunidades a gente já deixa o convite para vir participar do programa, e à medida que o tempo vai passando, estamos chegando aí com 2018 e com certeza alguma coisa vai acontecer, né, num ano eleitoral, né, com muitas situações nesse sentido. É verdade, é importante que as pessoas estejam atentas. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço também. E assim nós encerramos mais um programa Cidadania. Agradeço a sua companhia, a sua audiência, um forte abraço e até a próxima oportunidade.